Oi, gente! Hoje eu vou te dar 5 motivos para você ler a série dos Bridgertons. Então vamos lá, antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E vamos para o primeiro motivo para você ler essa série, a série dos Bridgertons. São muitos livros, como vocês podem ver. Na verdade, a série toda são 8 livros, né? Porque são 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens, da Violet, né? E esse último é um livro de conto. O primeiro motivo é porque cada personagem e cada história e motivação são únicos. E desde o primeiro livro que você lê, você reconhece isso. Às vezes a gente está lendo alguns livros de romance que as coisas são tipo assim, muito igual, sabe? Personagem tal é igual a personagem tal, ou tem uma ou outra coisinha que difere, mas no geral é igual. Isso não acontece nessa série. Você consegue ter empatia pelos personagens, né? Por eles serem tão únicos e tão diferentes, e toda a história de cada um dos livros também é muito diferente uma da outra. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque tem um fluxo de tempo que ocorrem essas histórias, que ocorrem esses livros, né? Que por isso é muito importante você ler do primeiro na sequência, primeiro, segundo, terceiro, não pule, leia na sequência, é muito importante isso. Porque tem esse fluxo de tempo e cada casamento acontece dentro de um tempo específico. E se você ler fora da ordem, você vai perder referências, vai perder explicações de determinados personagens, de determinadas motivações, ou o que aconteceu com o personagem tal, que é explicado no livro anterior. Então esse fluxo do tempo, ele é muito, muito importante, e as histórias são interligadas neles. Então tem personagens do livro 1 que aparecem no livro 2, que aparecem no livro 3, e vão variando, e aí você vai vendo momentos diferentes das vidas dos personagens principais do livro 1, que aparece lá no livro 3, no livro 4, e você consegue ver, eles estão vivendo, sabe? E a vida tá acontecendo. E os anos estão passando e as coisas estão mudando. Você consegue ver esse amadurecimento do personagem. Então, esse é o segundo motivo para você ler. Que esse fluxo de tempo é único e as histórias são interligadas. O terceiro motivo é porque as histórias de cada um são muito únicas. Então, cada personagem que acaba se casando com um dos filhos da Violet, né, que é a mãe dos 8 filhos dos Bridgertons, né, que é a viscondessa, viúva, né, a Violet, a viscondessa viúva. Cada um das pessoas que se casam com um dos filhos dela, eles têm seus próprios problemas e suas próprias dificuldades. Então, e elas são muito diferentes entre si. À medida que você vai lendo, você vai reconhecendo isso e vai vendo o tanto que a escritora Julia Quinn foi única e teve sensibilidade na hora de relatar cada problema, sabe? E isso deixa a série muito única, sabe? Não dá pra você pegar esses livros dessa série e comparar com outra série. É impossível. Eles são personagens muito, muito únicos e muito humanos, que você consegue ver que eles acertam, onde eles erram, e você consegue ter empatia por eles. Não são personagens perfeitos, né? Eles são personagens que crescem ao longo da narrativa e você tem essa empatia por eles. Então esse é o terceiro motivo. Você se apaixona por eles e pelas dificuldades deles. O quarto motivo é que ao longo dos livros você tem mistérios que vão, sabe, às vezes vão se desenvolvendo e tal. E um desses mistérios é quem é a Lady Whistledown, que fala de todo mundo. Eu sei que quem já viu a série dos Bridgertons na Netflix já sabe quem é a Lady Whistledown. Foi uma escolha de roteiro que eles fizeram para revelar quem era. Mas na verdade a Lady Whistledown ela só é revelada nos livros, no livro do Colin, que é esse aqui, ó, Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, às vezes, nem apenas os pares de quem casa com os Bridgertons têm segredos. Às vezes, até os próprios Bridgertons têm seus segredos.
Então isso traz mistério e traz aquela motivação, gente, o que vai acontecer, sabe? Então esses mistérios são muito legais. E também descobrir ao longo da narrativa quem é Lady Whistledown é muito legal, porque ao longo dos capítulos sempre tem um jornalzinho, um trecho do jornalzinho da Lady Whistledown que ela fala o que aconteceu no baile anterior. Então a gente consegue ver a perspicácia da escrita dela, o que ela queria trazer, o que ela queria alfinetar e de trazer de crítica para a sociedade. Então esses escritos dela são muito legais mesmo. O quinto motivo é a própria Violet, a mãezona, a viscondessa, né? Ela é uma viscondessa viúva, ela é uma personagem muito intrigante e inteligente. Ela sempre tá arrumando um jeito de tentar casar os filhos. E ela quer que eles encontrem o amor da vida deles. Então ela tá sempre dando opções e tentando fazer os meninos conhecerem meninas novas, né? E tentar casar eles mesmo. Mas assim, não digo que ela falha. Claro que não. Ela consegue casar todos os filhos dela. Só que alguns levam mais tempo que outros. E isso é muito interessante, porque mostra que cada pessoa tem o seu tempo para desabrochar e para encontrar a pessoa que ela se identifica, né? Ou ele se identifica. Então tem filhos dela que se casaram, tipo, bem tempos depois do debut na sociedade. E isso é muito legal, a maneira como a Violet lida com todas essas frustrações e alegrias de já ter alguns netinhos e ter filho que ainda não casou e já, tipo, meio que tá passando a hora, né? Ter filha que já tá sendo chamada aquelas mulheres solteiras que já tem um lugar específico no salão que fica lá, porque ninguém quer casar, ninguém propõe, enfim. Então, isso é muito interessante. A forma como a Violet coordena os filhos, então vale muito a pena. Inclusive no último livro, que é o dos contos, tem um conto dedicado a Violet que mostra como ela conheceu o Visconde, como ela casou com ele e alguns momentos chaves da vida deles. É muito emocionante, sabe? É impossível você não se apaixonar por essa personagem que está em todos os livros. É impossível ela não estar. Ela é a mãe, né? Ela é a chefe da família. Então os filhos são sempre lá ao redor dela. Mesmo quando o Visconde, né, o filho mais velho, pega o título, ela sai da casa dos Viscondes e ela vai morar numa casa que é dela e das outras meninas, né, que ainda não casaram, mas dos outros filhos. E o Visconde fica com a propriedade do título do Visconde. Mesmo assim, os filhos estão sempre indo na casa dela. Então há esse laço de amor muito forte nessa família. E ela é uma família muito tradicional da época, registrada, né, nos livros, e que tem uma força muito grande na sociedade. Então eles têm uma influência bem bacana. Agora eu vou falar um pouquinho de cada livro para vocês entenderem o que eu quis dizer com alguns pontos desses 5 motivos, de histórias únicas, personagens únicos, motivações únicas. Não vou dar spoiler, não se preocupem. Eu vou dizer só um breve resumo do que do início de cada livro para vocês poderem entender do que se trata a história. Vamos começar pelo primeiro, o da Daphne. Então, assim, como a série da Netflix já saiu, eu sei que vocês já sabem, já conhecem a história da Daphne. Claro que na série da Netflix ela foi super adaptada, mas o livro da Daphne, ele tem mudanças, então quem viu a série, eu aconselho a ler o livro, porque vocês veem várias cenas dela com o Duque que não estão na série e que são muito legais e são muito palpáveis pra época, tá? Então, assim, qual é a história? A Daphne quer casar, o irmão dela fica empatando, que é o Anthony, esconde, né? Fica empatando os pretendentes dela e tudo mais. E aí ela faz um acordo com o Duque, que é o Duque de Hastings, que é amigo do Anthony. E pra ele ficar cortejando ela, para ela ter mais pretendentes, para ela ter mais escolhas, já que o Anthony tá empatando os pretendentes chegarem na casa, os pretendentes chegarem nela, dançar com ela. Então, isso leva a outros caminhos. E é claro, o Duque de Hastings tem suas dificuldades, tem sua história de família. O Duque de Hastings ele tem as suas dificuldades, tem sua história de família que é pesada. E a Daphne só vai descobrindo ao longo da história. Então, esse é o primeiro livro da Daphne.
O segundo livro é o do Visconde, do Anthony, que ele vai atrás da sua viscondessa. E ele bota na cabeça que ele tem que casar com a mulher mais desejada da temporada, daquela temporada daquele ano que ele resolveu se casar. E ela é a mulher mais desejada dessa época, ela tem uma irmã mais velha que se chama Kate. E a Kate tem orientado a filha, né, Edwina, se não me engano, isso. Ela tem orientado a Edwina como lidar com os pretendentes, porque a Edwina despontou como a joia da temporada e ela tem muitos pretendentes, então às vezes ela fica meio confusa, ela é bem mais nova que a Kate, e a Kate já é velha, né, nessa temporada, não casou e tal. E aí o Anthony começa a se aproximar muito da Kate, porque ele quer saber como é a Edwina para poder conquistar a Edwina. Então, assim, muita coisa acontece nesse livro, mas muita mesmo. Muita coisa acontece nesse livro. É muito divertido. É um dos livros mais divertidos. Na minha opinião, ele é melhor do que o da Daphne. Então, por isso que muita gente está muito animada com a confirmação da segunda temporada, que é a história do Anthony. Apesar dele não ter sido tão bem representado como ele é nos livros, na série. Ele foi bem chato na temporada da Netflix, né? Então tem gente que está preocupado com isso. Mas eu espero que realmente eles consigam adaptar os cenários cômicos. Você dá muita gargalhada nesse livro. Então é um ótimo deles, é um dos meus favoritos. O terceiro livro é do Benedict, que é o segundo irmão mais velho, né? E como ele conheceu a Sophie, que é o par romântico dele. Assim, esse livro foi um dos que eu menos gostei, porque eu senti que a Julia Quinn perdeu um pouquinho da originalidade dela em relação às temáticas. Ela trata a Sophie um pouco como a Cinderela, que tem irmãs más e tal. Então, assim, meias irmãs, né? Meias irmãs más e tal. Então eu achei, assim, um pouco falta de originalidade, porque a gente lembra, não dá pra não lembrar a história da Cinderela. Só que tem um ponto dentro do livro que, tipo, chega nesse ponto, a história muda completamente. E você nem lembra da história da Cinderela. Então, vale a pena ler sim, com certeza. Você vê outros personagens dos outros livros nesse livro, é muito legal. Pena que não é um dos meus favoritos, mas ele é um bom livro. Então, nesse quarto livro, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, a gente descobre segredos assim que a gente jamais imaginou do Colin. E quem descobre eles é a Penélope. E aí depois que a Penélope descobre esses segredos, ela fica ainda mais interessada por ele, porque todo mundo sabe que ela é apaixonada pelo Colin desde o primeiro livro. Então, assim, é a história, né, dos dois, né? Porque nessa altura do campeonato eu imagino que vocês já tenham pegado alguns spoilers da série. Então, cada livro tem o seu casal e esse é o casal desse livro, o Colin e a Penélope. E aí é nesse livro que é feita a revelação daquilo que todo mundo já sabe por causa da série da Netflix. Então, assim, é muito legal também ver a história da Penélope, como ela fazia as edições do jornal, como ela, tipo, tem muitos detalhes que é muito legal. É um dos meus livros favoritos, a gente se diverte muito com ele, porque o Colin é um dos irmãos mais extrovertidos, mais engraçados. Então, você... É um dos meus livros favoritos. Não tem como você, tipo, não se divertir com ele. O quinto livro é Para o Sr. Philip com Amor. Heloise e Penélope eram muito amigas, inseparáveis, e elas já tinham decidido que elas iam ser solteironas juntas na sociedade. Então, quando Penélope se casa, Heloise toma algumas atitudes radicais. Só que ao longo dos outros livros a gente já vê os sinais disso. Por isso que eu digo que é importante você ler os livros nas ordens. Porque quando você chega nesse livro, você entende o que aconteceu no final do livro do Colin, com a Penélope e tal. Você entende as atitudes dela, da Heloise, e você entende o que a Heloise estava fazendo nos outros livros, que todo mundo reclamava algumas coisas específicas para ela, que é revelado aqui por que ela fazia. Então é a história dela com o seu filho. Ela faz algo louco para a sociedade, né? Enfim. E os irmãos, claro, vão atrás dela para não sujar o nome da família e tudo mais. Então, assim, esse foi um dos livros que eu menos gostei. Por quê? Porque eu achei muito surreal tudo que ela fez, sabe? Em relação à sociedade daquela época, em colocar em risco a irmã mais nova que ainda não casou, sabe? Os outros irmãos,
e criar um escândalo, enorme escândalo. Mas assim, é algo que só Heloise faria. Então é um livro com a cara da Heloise. E quando você lê, você entende tudo. E alguns personagens desse livro apareceram na série da Netflix. E então vocês têm uma dimensão do que aconteceu com esses personagens aqui nesse livro. Então ele é um livro importante sim pra série, tem que ser lido. Mas pra mim ele não é um dos meus favoritos. Vamos para o livro da Francesca. A Francesca, que na série da Netflix, inclusive nos outros livros, ela é muito apagada, ela quase não aparece, ela gosta de ficar mais sozinha, ela é mais na dela, ela é mais introspectiva. E a gente conhece a história dela, é o Conde Enfeitiçado. Ela casa mais cedo que as outras irmãs, a Francesca, mais cedo que a Heloise e a Recentim. E ela casa e ela vira uma condessa. E em poucos anos de casamento o conde morre e ela vira uma condessa viúva. E ela mora longe da família, ela mora, se não me engano, na Escócia. Mas aí ela tem um relacionamento muito próximo com um primo do ex-marido dela, né, que faleceu, que sempre frequentava a casa, que era como um irmão pro ex-marido dela e também, teoricamente, era como um irmão pra ela, que é o Michael, que é de quem se trata aqui. E a gente vê o desenvolvimento desse novo romance dela, né, da Francesca com o Michael, mas de uma forma muito realista, sabe? Isso que eu mais gostei nesse livro. É um dos meus favoritos, sem dúvida, é o meu favorito, é o da Francesca, porque ela é uma personagem que ela sofre muito, ela sofre a perda do pai, depois ela sofre a perda do esposo em poucos anos de casamento, sabe? Tem toda aquela pressão de dar ou não dar um herdeiro pro título. E aí o Michael, com a morte do irmão, o Michael pega o título de conde, mas ele não quer o título de conde, ele não quer tirar o título de condessa da Francesca. Então, gente, é muita questão familiar envolvida, então por isso que eu digo que ele é muito realista. E os posicionamentos da Francesca, o que ela quer pra vida dela, o que ela para e pensa, que ela, inclusive, ela tem conversas muito profundas com a Violet nesse livro. E eu amei isso, amei a profundidade dessa personagem. Então, assim, com certeza é um livro que vocês vão se surpreender. Me surpreendeu, porque a gente não via nada dela nos outros livros. Então, nesse livro a gente vê quem é ela e por que ela é tão diferente dos outros Bridgertons. E o livro 7 é o da Racintin. Racintin é aquela criança capeta que é retratada nos outros livros, que briga muito com o Gregory. Então a gente já imagina que o livro dela vai ser louco. E sim, ele é um livro louco porque é a marca da Racintin. Ela é muito, muito louca. E é muito divertido o livro, o romance dela com o Conde Garrett. E a história de vida do Garrett, ela é muito pesada. Então, assim, e tem muitos mistérios e tem muitas coisas que a gente vai descobrindo junto com a Racintin e o Garrett ao longo do livro. Ele é um livro muito instigante, então é sim um dos meus favoritos, mas da Francesca é meu favorito ever, ever, ever. Então o que eu posso dizer? E ele é muito, muito bom. Com certeza vocês vão gostar bastante da história da Racintin, de como ela desenvolveu toda a história. O último livro é do Gregory, né? E como ele conheceu a Lucy, que é a esposa dele, mas a gente entende que ele tinha uma fantasia, sabe? Ele viu todos os irmãos dele se casarem de uma forma mágica, por amor, e era isso que ele queria, o amor verdadeiro. E ele achava que quando olhasse pra ela e olhasse ela, a mulher da vida dele, ele iria reconhecer. E nisso ele acaba se apaixonando pela mulher errada. Então, boa parte do livro ele é apaixonado pela mulher errada até ele descobrir o que é o verdadeiro amor. E é muito legal isso, porque esse tipo de coisa não aconteceu nos outros livros. Por isso que eu digo pra vocês que as histórias são únicas. Então, a gente consegue ver o amadurecimento do personagem do Gregory em relação que ele não tem que ter os romances dos irmãos deles como base. E sim, ele tem que construir o próprio romance dele. E também a Lucy, como ela é amiga, leal e companheira, sabe? Com os amigos dela. E também toda a história pesada da família da Lucy que é desenvolvida ao longo da história. A gente consegue entender muitas coisas que vão acontecendo na narrativa.
É um livro que me surpreendeu, eu não esperava muita coisa do Gregory, mesmo porque a gente só via ele moleque brigando com a Racintinha o tempo todo. Então, assim, ele tá crescido, né, mas ele não é muito reconhecido pelos irmãos como um homem crescido, ele é reconhecido como um moleque, né. Então ele tá tomando o lugar dele na sociedade como um homem. Então é toda essa construção de crescimento, desenvolvimento de personagem, é um livro muito, muito bom. E o xodózinho de muitos, inclusive meu também, é o E Viveram Felizes para Sempre, que é os livros de contos, que tem um conto da Francesca aqui que, meu Deus do céu, eu chorei horrores, horrores, foi tipo extremamente intenso. Então tem um conto de cada um dos livros. Então ele tem 8 contos mais da Violet, que são 9. E são histórias diferentes e tudo mais, mas assim, eu fiz resenhas de todos esses livros no meu blog, vocês podem acessar meu blog no link que tá aqui embaixo. Dá pra filtrar lá por resenhas e dá pra vocês verem todas as resenhas dos livros. Então vocês vão entender, porque eu listei os contos que eu mais gostei, mas o da Francesca e o da Violet são meus favoritos. E o da Violet é favorito de muita gente, porque a Violet é uma personagem muito querida. Aquela personagem que você quer guardar num potinho, de tão linda e fofinha que é. Então, esse é o último que encerra. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido convencer vocês pelo menos a começar a leitura. Sim, é uma série muito grande, mas tem outra coisa. Esses livros, eles podem funcionar como um livro de curar ressaca. Então, quando vocês forem ler eles, vocês podem, tipo, intercalar com leituras pesadas, sabe? Porque são leituras rápidas. É muito dinâmico, é muito envolvente, é muito legal e te deixa curioso. A escrita da Julia Quinn é maravilhosa e ela mantém um padrão em todos os livros. Então, vocês podem intercalar e ir intercalando ele com leituras pesadas e não deixando vocês ficarem com ressaca. Aí vocês conseguem ler toda a série antes da segunda temporada. Olha só, da Netflix, ó. Olha só. Uma boa ideia, né? Então me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram a série, qual o livro favorito de vocês, qual o personagem favorito de vocês. Se vocês amam a Francesca também. Então me contem tudo nos comentários, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.